Olá, 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 Escorpião, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao canal da Alquimista. Eu sou a Dan Moraes, a alquimista do canal. Espero que vocês tenham passado bem do nosso último vídeo. Sejam bem-vindos ao mês de agosto, né? Que tá começando aí essa semana. O mês mais longo do ano, né? Dizem as línguas por aí. Mas vamos nos munir de energia boa, de motivação, sabe? Porque a carta que já pulou aqui para dar o tom da nossa conversa é o 8 de copas. Essa carta ela vibra no chakra básico, como vocês podem ver, ela é toda vermelha, né? Que fala da nossa energia vital, que fala da nossa motivação, do nosso instinto de sobrevivência, do nosso poder de realizar também, sabe? Aqui na matéria, né? É um chakra bem material, é um chakra bem do enraizamento, né? Onde nós estamos amarrando o nosso burro, como dizia minha mãe, né? Onde nós estamos amarrando o nosso burro, né? Ó, 6 de paus. E aí, o 8 de copas, cavaleiro de ouro, ele... Onde nós estamos amarrando o nosso burro, né? Copas é o signo do coração, das emoções, dos sentimentos, né? Mas ele fala, essa carta, ela fala especificamente de um movimento, né? A moça, ela tá em movimento, ó. Não sei se dá pra vocês verem bem o pé dela aqui, ela tá com um pé na frente do outro, né? Ela tá de certa forma, até se afastando um pouco dessas copas que estão atrás dela, né? Porque, ó, atrás dela, 2 de paus, atrás dela tem meio que como se fosse um vulcão em erupção aqui, né? Um céu meio com fogo, né? Sabe aquelas imagens de filme, né? Que às vezes você tem tipo, a cidade pegando fogo atrás e a heroína, né, ou o herói tá andando, né, pra longe disso. É mais ou menos isso, ó, sabe? Essa imagem, né? Ela tá andando numa outra direção, né? Ela tá usando as energias vitais dela, né? Toda a capacidade dela de se proteger, de se reinventar, de ser a heroína da própria jornada, né? Ela tá usando essa capacidade para poder se afastar também, 6 de copas, para poder se afastar também de eventuais lembranças, traumas, coisas que ela já viveu, né? Coisas que viveu no passado, que talvez não tenha mais espaço hoje em dia, na vida nova, né? Ó o As de Ouros aqui no topo do jogo para poder lembrar a gente que nós temos novas coisas a realizar, né? Nós temos que abandonar, às vezes até, essa carta ela traz até uma ideia de que você às vezes precisa perdoar, sabe? Ó, outro as aqui, hein? Bom, finalizamos aqui e, nossa, e outro as aqui no fundo do baralho. Então, gente, ó, não tenho nem roupa pra fazer uma leitura com 3 as na mesa, gente. É muita coisa, é muito botar as pernas pra se movimentarem mesmo, sabe? É muito parar de ficar, né? Porque como eu tava falando da coisa do sentimento, das emoções, né? Às vezes frustrações do passado, ou mesmo grandes realizações, né? Porque às vezes quando a gente tem memórias ruins, claro que são ruins, né? Claro que vão tocar a gente de forma negativa quando a gente lembra, se a gente ainda não perdoou 100%, se aquilo ainda tem um efeito na nossa vida hoje, né? Isso interfere na nossa vida hoje. Mas se a gente também às vezes tem memórias muito boas de um tempo que já passou, isso também pode nos paralisar, tá? Porque aí a gente fica preso naquela vida de que, porque há 10 anos atrás, quando eu morava em tal lugar, ou quando minha mãe era viva, ou etc, etc. Gente, começa a caminhar hoje. Coloca o pezinho no presente, tá? Essa carta tá pedindo isso, assim. O que a gente viveu, o que a gente passou é história para escrever na biografia, tá? Mas o que vai vir pra frente, né? O que os 3 as estão pedindo aqui pra você, Escorpião, é assim, usa, sabe, ó, só não saiu o as de copas, sabe? Então assim, ó, usa o seu intelecto, usa a sua paixão, a sua gana, o seu, sabe, a sua coceira mesmo de levantar da cama de manhã. Pra que você levanta da cama de manhã? Sabe? E
Ó, e todas têm uma mão, né? Então, assim, a gente não tá aqui à revelia das coisas, sabe? A gente não tá no mundo à revelia. Sempre tem uma mão, sempre tem um direcionamento, uma direção, né? Um sinal, sabe? Se os sinais estiverem difíceis, esses dias eu tive uma conversa séria com o Todo-Poderoso, né? Ou com a Toda-Poderosa, né? Porque enquanto... Esses dias eu também ouvi uma frase do Eduardo Marinho que é assim, enquanto a gente tratar Deus como pai, como homem, né? Como macho, como yang, a gente vai ter machismo no mundo, sabe? Né? Enquanto a gente não dissolver, né, essa ideia de Deus, né, como um ser masculino, né? Então, assim, a toda poderosa, o todo poderoso, o ser andrógeno que nos gera, sabe? Eu tava tendo uma conversa com esse ser aí, esses dias, e eu tava meio confusa com algumas coisas, e eu falei assim, ó, dá pra dar uma desenhada? Porque eu não tô conseguindo entender muito bem, tá meio confuso aqui pra mim nesse momento, entendeu? E aí, na hora que a gente começa a fazer as perguntas certas, gente, a gente não precisa das respostas. Automaticamente é como se, né, o trem ele vai pegando os trilhos certos da vida, sabe? Então a gente precisa acreditar nessa mão, né? Acreditar nessa mão que nos direciona e aceitar também, né? Porque muitas vezes a gente coloca uma ideia fixa na cabeça, sabe? De que a gente vai só atingir a conquista, o sucesso, a gente só vai realizar andando numa única direção, né? Então aí às vezes a gente idealiza também algumas coisas, sabe? Né? E aí a gente fica às vezes com uma ideia fixa, né? Mas assim, ó, de novo eu vou falar um pouco de reconciliação, né? A leitura anterior também falou um pouco sobre isso, porque assim, é a palavra da minha vida, é reconciliação. Né? A gente precisa se reconciliar com a nossa infância, com o que a gente viveu na infância, com o que a gente recebeu dos nossos mais velhos, sabe? A gente precisa se reconciliar com isso, porque nós temos a condição de delinear o mundo que a gente quiser pela frente, sabe? Né? A gente precisa celebrar o que a gente já sabe. Então, assim, né? Falando agora especificamente com o escorpião aqui, né? Qual que é a mensagem, sabe? Ande pra frente, se reconcilie com o que você viveu, não fique apegado a situações do passado, né? Esteja aberto a construir novos caminhos, né? O As de Ouro, o Cavaleiro de Ouro, né? O Cavaleiro é a carta da missão dada, missão cumprida. Então, assim, aceite, né? Enxergue a mensagem do universo, né? Se tiver difícil de entender, pede para desenhar e não fique esperando a resposta, né? Vai se movimentando, vai se encontrando, vai ouvindo, vai falando, sabe? O As, ele fala muito também de você expor as suas ideias, né? Por mais que, sabe quando o professor tá dando aula e fala assim, perguntem, não considerem nenhuma das perguntas de vocês boba, ingênua, perguntem, sabe? Então, assim, não tenham medo de expor o que tá passando na sua cabeça, porque às vezes outras pessoas querem só ouvir o que você tá pensando para poder virar e falar, nossa, eu precisava ouvir isso para poder falar tal coisa, para fazer tal coisa, para decidir tal coisa, sabe? Por mais, assim, visionário e fora da casinha e fora de contexto, sabe? Nós estamos entrando na área de aquário, né, gente? E eu sou uma pessoa, até antes de começar a fazer as leituras aqui, eu tava fazendo uma meditaçãozinha e me veio na mente, eu tenho Urano conjunto Sol, né? E o Sol é algo que a gente veio, né, pra desenvolver na vida. Por isso que tem muita gente, às vezes, que fala assim, eu não acredito em astrologia porque eu não tenho nada a ver com esse meu signo, entendeu? Pois é que nunca ninguém te disse que, na verdade, você não nasce pronto. Esse Sol, entendeu? Você veio com esse Sol posicionado nesse lugar para que você aprenda a acender a luz, entendeu? A apertar o interruptor desse Sol para que ele venha brilhar e ele venha contribuir com outras vidas, porque o Sol ele não nasce de manhã para esquentar ele. Ele não nasce de manhã, entendeu? Para iluminar ele, né? Ele nasce para iluminar as outras pessoas. Ele nasce para esquentar o clima para as outras pessoas, né? Então a gente se esquece disso, sabe? A gente fica muitas vezes numa situação de só receber,
né? E aí é quando a gente fica só recebendo, entendeu? E só usufruindo do que tá ao nosso alcance, que a gente fica paralisado, sabe? Porque o Cavaleiro de Ouro, ele fala de algo que vai ser concretizado no médio prazo, só que você não pode se paralisar. Você não pode ficar numa posição de, rei na barriga, eu tenho o mundo nas mãos, né? E não colocar para jogo toda essa iniciativa que tá dentro de você, sabe? Mas precisa abrir mão, né? Precisa entender que o novo tempo a gente constrói, né? A nova era, a nova terra, né? Essa nova era que não chega nunca, porque eu só vejo desgraça. Porque eu só vejo, né? A gente fica falando né? Tem aquele livro do Chico Xavier também, Brasil, Pátria do Evangelho. Que esse evangelho não chega nunca, entendeu? Ou quando chega desse jeito que tá chegando aí, que só quer matar as pessoas, que só quer, entendeu? Gente, a gente vai construir o novo, a nova era, a nova terra, entendeu? Essa terra de regeneração, essa terra mais amável, ela não vai chegar dentro de um envelope pelo correio para cada um de nós. Não, né? Então, é assim, quando a gente pede paciência para Deus, ele não dá paciência de graça, entendeu? Ele não vira e fala assim, olha, estou jogando paciência em cima de você. Não, ele vai te colocando em situações para você ir aprendendo a ter paciência, né? E aqui a ideia é que assim, a gente precisa colocar os nossos ideais, os nossos desejos, as nossas motivações, sabe, o sonho, assim, a gente precisa. Eu tenho ouvido várias coisas muito interessantes e eu ouvi uma outra frase esses dias que fala o seguinte: a gente não se coloca num projeto para ver se vai dar certo. A gente se coloca num projeto até dar certo, sabe? Então por isso que a gente tem que ter um porquê da nossa vida muito claro. Se você ainda não sabe por que você acorda todos os dias de manhã, por que Deus mandou você vir na barriga daquela mulher que você chama de mãe, entendeu? Por que Deus mandou você vir nessa família, entendeu? Com essas habilidades e com essas dificuldades também. Porque é muito importante a gente, cada vez mais, a gente ter clareza do que a gente é capaz de fazer e do que a gente não é. Adianta eu ficar tentando cozinhar se toda vez que eu vou cozinhar ou eu queimo a mão, ou eu corto a mão, ou eu derrubo tudo, ou eu desperdiço coisa, ou eu queimo a comida, ou... Adianta, gente? Não! É muito mais simples você reconhecer. Não, eu não sei cozinhar, gente. Não é o meu caso, tá? Só tô ilustrando aqui, sabe? É muito mais simples você... Não sei cozinhar. Eu vou fazer outras coisas que eu sou boa, cara. Eu, por exemplo, assim, falando uma coisa que é real pra mim, eu sou péssima pra costurar. Eu não sei pregar um botão, gente. Não me dê um botão, porque eu não sei colocar a linha na agulha. Eu não sei qual é a sequência certa de fazer. Eu não tenho essa habilidade. Então, assim, adianta eu querer ser costureira? E adianta eu querer ser sabe, trabalhar com isso? Não, eu não tenho habilidade pra isso, sabe? Então, e isso vai levando a gente à tristeza, isso vai, sabe, essa carta, o 10 de ouro, né, eu falei da coisa da idealização, né, mas assim, a idealização, a gente não pode ficar parado esperando que chegue até nós, né, dentro desse outro contexto que eu coloquei aqui, sabe, da gente colocar um projeto, a gente idealizar um projeto e a gente fazer tudo que está ao nosso alcance para chegar nesse projeto. E o que não está ao nosso alcance, a gente atrair as parcerias certas. A gente está aberto, entendeu? A reconhecer, né, os talentos das outras pessoas, a reconhecer que sozinho a gente não dá conta, né? Assim, as coisas elas não vão... E principalmente hoje em dia, na era da comunicação que a gente tá, né, das ferramentas, você pode não gostar muito de rede social, você pode achar que, é porque eu não vou ficar refém disso. Só que, gente, a gente precisa entender, não dá pra ficar vivendo na época das cavernas, entendeu? Não, eu não gosto de telefone, não gosto de celular, não sei o quê. Gente, sabe, vamos aliviar um pouco, sabe? Vamos sutilizar um pouco os nossos pontos de vista, sabe? Vamos se abrir para novas, né? Lembra aqui tá pedindo muita abertura, sabe? O jogo ele começou com a coisa do desapego que eu falei para vocês, e aí agora, né? Com esses 3 ases na mesa,
é a hora de colocar esse talento no mundo, sabe, Escorpião? É a hora de você começar a ter menos medo de ousar, né? Eu tava falando que eu tenho Sol, e acabei não concluindo, né? Sol conjunto Urano. Urano é o planeta que fala no nosso mapa da nossa capacidade de ousadia. Onde tá Urano no seu mapa? Você sabe? É uma coisa interessante, gente, sabe? Porque às vezes, né, vamos supor que você seja de Escorpião, seu Sol tá em Escorpião, só que você tem às vezes muita energia de Capricórnio, muita energia de Touro, talvez, entendeu? Que são signos mais, não vou colocar inflexível, são menos flexíveis, vamos dizer assim, entendeu? Né? Às vezes, mesmo Sagitário também, tem muito escorpiano que tem energia forte de Sagitário, né? Que também é meio dogmático quando quer, sabe? E aí a gente, ou às vezes de Libra, que fica muito focado no outro, não olha pra si, né? Porque o escorpião tá no meio ali de Libra e Sagitário, sabe? Então, mas procura onde tá Urano no seu mapa, né? Que signo que ele tá, que casa que ele tá. Ele faz aspectos, às vezes ele faz aspecto com o seu Mercúrio, às vezes ele faz aspecto com a sua Vênus, sabe? Urano, ele dá o tom da ousadia, ele dá o tom da inovação na nossa vida. Então, se a gente consegue, né? E isso às vezes, tá? A gente não consegue, às vezes, nós como astrólogos, né? Eu como astróloga, os profissionais, às vezes não é uma consulta que vai abrir todo o leque da sua vida, gente, né? Às vezes na primeira consulta a gente acaba se apegando mais numa visão, vou dizer superficial, mas a gente tenta olhar de forma mais macro, falar dos pontos principais, sabe? Né? Da espinha dorsal, assim, do seu mapa. Esse grau de complexidade, né? A gente consegue fazer isso no que a gente chama de terapia astrológica. Né, que às vezes a gente encontra mês a mês com a pessoa durante um determinado tempo, 3, 6 meses, às vezes tem gente que faz isso para sempre, porque aí, ou às vezes a cada 3 meses você fazer uma consulta com o seu astrólogo, né, por quê? Porque aí ele vai avaliando os seus trânsitos, ele vai, olha, agora tá acontecendo isso, agora tá acontecendo aquilo, e aí a partir dos trânsitos a gente consegue ir mergulhando cada vez mais nas simbologias do seu próprio mapa. E aí a gente vai conseguindo desvendar, né, todas essas nuances, né? Olha, você tem dificuldade de desapegar disso, você, né, tá apontando, ó, sua flecha de realização, sua flecha de iniciativa, de relacionamento tá apontando para esse lugar. E isso a gente só vai fazendo, gente. Ó, processo terapêutico tem que começar e não parar nunca mais, sabe? Não tem como a gente, né, em uma vez só a gente resolver todas essas questões, sabe? E não é também um vídeo, às vezes, de YouTube que vai resolver todas essas questões. A gente precisa evoluir um pouco, sabe? Amadurecer um pouco nisso, né? As respostas, elas não são de bate-pronto, sabe? Não é igual você chegar numa padaria e pedir 3 pãezinhos e 100 gramas de mussarela, gente. Não é assim que funciona, né? O desenrolar da vida. Então, essa coisa também de ficar procurando muito propósito. O propósito, ele se constrói, a gente constrói a nossa missão de espírito, né? A nossa missão espiritual, o nosso propósito de vida, a gente constrói caminhando, né? Não é uma coisa que lá na hora que você nasceu já tá cravado e você tem que fazer aquilo. Não, você tem vários caminhos para poder cumprir a sua missão espiritual, né? E isso muitas vezes a gente precisa de um olhar externo para fazer, para ajudar a gente a enxergar, né? Muito do que eu enxergo hoje da minha vida não é só com as minhas impressões, né? Claro, tem algumas amigas muito queridas que conseguem me enxergar de fora e conseguem me dar muitos direcionamentos, sim. Só que se não fossem os florais alquímicos, se não fossem os mapas, né, os abençoados astrólogos que já leram pontos do meu mapa, entendeu? Que me deram clareza. Se não fosse tudo isso, eu não conseguiria ter a clareza que eu tenho hoje em relação à minha vida e tudo mais. E pra finalizar, Escorpião, porque a gente já tá aqui há um tempão, né? Nesse bate-papo, eu tirei aqui uma carta do Oráculo dos Anjos, né? Pra nos abençoar, pra selar, né? Toda essa nossa conversa. E saiu a carta da saudação, que fala, que linka, né? Ela virou aqui bem na hora que eu tava falando dessa coisa da gente estar aberto para receber para receber os sinais, para ouvir os direcionamentos, para não ficar
para respeitar o que as outras pessoas podem trazer pra gente, né? O que é uma saudação? A gente sauda as pessoas, né? Quando a gente encontra com as pessoas, quando a gente, às vezes a gente admira uma pessoa, a gente oferece uma saudação, né? Por que tem na yoga tem uma, acho que é um asana, né? Que é um movimento que é a saudação ao sol, né? É de todo dia, né? Eu falei do sol aqui também, né? De todo dia o sol ele nasce não para se aquecer, mas para nos aquecer, para nos iluminar, né? Para fazer com que as plantas deem frutos que nos alimentam, né? Para fazer os animais terem calor também para compartilhar com a gente, sabe? Então, assim, acostume-se a saudar a vida, né? Acostume-se a acordar de manhã e fazer uma saudação interna a você, sabe? Ao seu corpo, né? A fazer essa integração de disponibilidade para a vida. Eu acho que é essa mensagem para o seu mês de agosto, Escorpião. Eu espero que vocês tenham gostado, se vocês ficaram comigo até aqui. Deem um like, né? Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem com outros escorpianos ou quem tem energia forte de escorpião também no mapa. E até o próximo vídeo.